Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um videocast da Senior Sistemas. Nos últimos anos, temos falado bastante sobre como a inteligência artificial vem mudando a forma de trabalhar. Mas agora, um novo capítulo começa a se desenhar: os agentes de IA conversacionais. Eles prometem simplificar as tarefas do dia a dia, reduzir as burocracias e dar mais autonomia para os colaboradores e para as empresas. E o episódio de hoje, que é o último desta temporada, é importante porque vamos falar sobre uma iniciativa que coloca o Brasil nesse movimento global, a SARA, resultado da colaboração entre Senior Sistemas e IBM. Uma tecnologia que vai muito além de chatbots e traz a ideia de orquestração de múltiplos agentes para transformar a experiência no ambiente corporativo. Mais do que números ou cases, nosso objetivo hoje é entender como essa tecnologia funciona, o que ela muda na relação entre pessoas e empresas e quais impactos ela pode gerar no futuro da gestão de pessoas. O tema deste episódio é Agentes de IA e Atendimento Conversacional, o colaborador no centro da experiência no RH. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Para comentar, analisar e dar insights sobre esse cenário, convidamos dois especialistas que vão nos ajudar a entender as tendências, os impactos e as oportunidades dessa transformação. Eu começo por Carlos Tunes, líder de alianças estratégicas na IBM Brasil. Engenheiro com MBA em gestão corporativa pela Fundação Dom Cabral, começou sua trajetória IBMista quando ocupava a posição de General Manager da MRO Software, e a empresa foi adquirida pela IBM. Há 18 anos na IBM, já liderou a área de Business Analytics e também atuou ativamente no desenvolvimento e lançamento da plataforma Watson e também como líder de Watson IoT para a IBM América Latina, Soluções Estratégicas e Business Automation. O executivo atua também como board member de empresas e startups. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, Carlos, ou melhor, Tunes, como o pessoal costuma te chamar, né? Exatamente, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com você e com o José Henrique. Temos também para o nosso bate-papo o pesquisador e cientista de dados na Senior Sistemas, José Henrique Luckmann, especialista em análise de dados e desenvolvimento de algoritmos de machine learning. Ele lidera projetos focados em inteligência artificial, incluindo agentes inteligentes e algoritmos de otimização. Além disso, está à frente da Fábrica de Agentes da Senior, um projeto inovador para o desenvolvimento de agentes de IA. Com formação em ciência da computação e 7 anos de experiência em IA e machine learning, José Henrique traz um olhar especializado e inovador para o futuro da tecnologia. Seja muito bem-vindo, José. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui para conversar um pouco hoje sobre esse tema que está tanto em alta. Bom, perfeito. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é simples, mas ao mesmo tempo complexa, longa, extensa, então vou pedir para que vocês consigam esclarecer para a gente dar um pontapé inicial bem legal nessa conversa. Muita gente ainda confunde agentes de IA com chatbot. Afinal, qual que é a diferença? O que torna esses agentes conversacionais tão poderosos para a gestão de pessoas? Eu posso começar falando, eu vou falar um pouquinho. Até aqui dentro da Senior, a gente criou um nível de escala de maturidade dos agentes, que a gente chama. E o nível 0, digamos assim, que é antes de realmente ele se tornar um agente, é exatamente os chatbots, que é um momento onde a gente já usava a inteligência artificial para tomada de decisões, onde que tipo de intenções a pessoa tinha na interação, porém era tudo ainda muito definido, os processos e fluxos que essa interação ia ter. Com os agentes é diferente. A gente mapeia as ferramentas que um agente pode ter, então quais são as funções que ela vai poder exercer dentro do ecossistema, e o próprio agente tem a capacidade de raciocínio para decidir como é a melhor maneira para solucionar aquela tarefa ou aquele problema. Então, acho que essa autonomia na decisão de como resolver um problema, devido às ferramentas que ele tem disponível, acho que é a grande diferença entre um chatbot tradicional que a gente tinha e um agente como temos hoje. Se eu puder complementar aqui, em cima do que o José comentou, se a gente pudesse fazer uma grande diferença hoje, a gente poderia colocar que os chatbots eles estavam mais num viés de ser informacional, onde você fazia uma pergunta e, novamente, esse chatbot ele te trazia uma resposta ou o local onde se encontrava esta resposta, e os agentes de IA, eles estão com o poder de
raciocínio e tomada de decisão e execução. Então, ao invés de falar, e aí trazendo para um âmbito de gestão de pessoas, como eu faço para fazer um pedido de férias, e um chatbot ele fala, você faz desta forma e vai nesse site ou nesse página do meu ERP para fazer a solicitação de férias, já com o agente de IA, fala assim, eu quero tirar férias, a resposta é qual é o período, e se eu confirmar o período, ele está executando isso, de fato, esta ação. Daí a economia drástica de tempo, recursos e eficiência operacional que o agente traz, ao invés de um chatbot mais simples. O Tunis já adiantou um pouquinho, mas eu queria me aprofundar um pouco mais nesse tópico. Na prática, como é que funciona essa orquestração de vários agentes no dia a dia de um colaborador, Tunis? No momento que você começa a ter agentes de IA, como o José comentou, você tem esses agentes executando funções específicas. Então, dentro de um universo de gestão de pessoas ou de talentos, eu posso ter busca por informação salarial, eu posso ter pedido de férias, incluir um benefício para um filho que nasceu, ações gerenciais, que seja aumento de salário e movimentação de pessoas. Tudo isso é um universo que, em geral, você tem agentes específicos para executar essas ações específicas. O orquestrador de agentes é o que vai determinar qual é o melhor agente em termos de eficiência, de performance sistêmica e de qualidade da execução para a execução de cada uma dessas atividades. Excelente, acho que é exatamente isso. Até aqui na Sênior, a gente costuma chamar de agentes especialistas. Então, eu vou ter as minhas áreas de domínio e dentro desse agente, eu vou trabalhar para transformar ele em algo muito bom para aquela área de domínio. Então, se eu estou falando de folha de pagamento, eu vou dar todas as ferramentas e dados e contextos necessários para o agente saber sobre folha de pagamento. Cara, se eu vou falar sobre férias, eu vou dar todos os insumos para o agente ser um agente especialista em férias. E aí, né, para o cara conseguir ter essa interação um pouco mais natural, o agente orquestrador entra nesse ponto. Quando você conversa, você nem sabe qual agente está rodando por baixo, mas são pequenos agentes especialistas trabalhando para resolver esse problema. E aí, consequentemente, tu tem um agente especialista de RH, futuramente tu tem um agente especialista relacionado mais ao HCM como um todo, ou outras funções, até no ponto onde tu consegue criar essa árvore de agentes e esse ecossistema, né? A gente chama de ecossistema mesmo, porque eles podem interagir nessa hierarquia. O agente orquestrador pode entender que um problema, parte dele é solucionada por um agente, mas outra parte é solucionada por outro agente, e essa distribuição ajuda a gente a resolver problemas cada vez mais complexos. Cada agente especialista soluciona um pequeno problema e o agente orquestrador ajuda a solucionar problemas maiores usando essas pequenas soluções de problema. Me permite só complementar, eu gostei do teu ponto, né, de a complexidade que tem de agentes por trás e a especialização e tende a ser uma visão complexa de orquestração, mas, por outro lado, o paradoxo é que, na percepção do usuário final, é a coisa mais simples que tem, que é ele fazer uma conversação, como se fosse um chatbot, mas com um agente por trás, da forma mais simples, como se estivesse falando com uma pessoa, e toda essa inteligência por trás facilitando o dia a dia do colaborador ou do gerente. Bom, e um dos pontos mais interessantes é justamente a redução de sistemas, de telas. Como esses sistemas conversacionais resolvem isso e trazem uma experiência mais fluida? Aqui eu posso até trazer um exemplo bem recente de um fluxo que a gente está trabalhando aqui, que é a parte de cadastrar as regiões, as cidades associadas a uma região. Então, hoje era um trabalho muito manual, em que você criava uma região, por exemplo, a Grande São Paulo, e você tinha que ir lá e selecionar município a município que você queria incluir nessa Grande São Paulo. São duas telas diferentes, a tela de tu cadastrar a região e a tela de você incluir cidades nessa região. E com o chatbot, a gente está desenvolvendo uma interação onde, conversando com essa ela fala, eu quero criar a região da Grande São Paulo. Ah, você quer incluir os municípios pequenos ou só apenas os municípios da Grande São Paulo? Ah, você quer uma região de interior ou de grande centro? E essa interação mais natural, com poucas mensagens, você consegue sair com a região totalmente criada no sistema, de uma maneira muito mais prática e simples, e sem falar que agiliza muito o processo, né? Esse é um pequeno exemplo, mas a gente tem
N outros exemplos. A gente, né, dentro da gestão de RH, a gente tem a criação de PDI, que é um processo extremamente, né, complexo, que você tem que definir ações, essas ações são associadas a objetivos, esses objetivos têm prazos, as ações também têm prazos, tudo isso associado a competências, e com um chatbot, tu consegue eliminar as interações por tela e ainda usar a inteligência da LLM, ou seja, a inteligência artificial que tu está usando por baixo, para poder ajudar a preencher esses campos, essas informações, identificar padrões. Então, é um valor muito legal que entrega nas interações e como muda a dinâmica entre usuário e sistema. Como o José comentou, a facilidade de eu ter os agentes fazer com essa orquestração faz com que eu tenha uma fluidez de informação que hoje ela está presente dentro de um ERP, dentro do módulo de ERP, em diversas telas diferentes, né, que torna, às vezes, a navegação burocrática, né, e gera, algumas vezes, até inconsistência quando eu estou falando, eventualmente, de até 2 sistemas diferentes, né. O uso de uma inteligência artificial ele facilita que você não migre em diversas telas, né, como o José comentou, mas especialmente se eu tiver até 2 ou 3 sistemas diferentes, eu consigo garantir a integridade de informações entre, por exemplo, o módulo HCM ou qualquer outro sistema que seja importante também na companhia. Eu só queria ressaltar de que, quando hoje a gente fala de HCM ou de gestão de talentos, dentro de um processo de gestão de pessoas, a gente também está incluindo entidades que não são os próprios colaboradores. A gente tem exemplos hoje de que um processo de onboard, ou de contratação de um profissional começa com aquisição de currículo, de pesquisa em redes de currículos. E a gente tem casos onde um pretendente a colaborador, né, um candidato, escaneia um QR Code, abre um chat com inteligência artificial e agente de AI, que faz algumas perguntas, ele escreve de forma livre, e por trás o que está sendo criado é uma base de dados de currículo com qualificação, sem que eu tenha todo aquele processo burocrático de mandar documento, fazer preenchimento de um monte de telas. Então, você começa a fazer com que o processo de uso de inteligência artificial da gestão de pessoas, ela comece a ser pervasiva em toda a cadeia, inclusive do propenso colaborador, antes até de ele entrar na própria companhia. Indo nessa esteira ainda do que o Tunis trouxe, imagino que isso traga também, claro, uma transformação até cultural dentro das empresas, estratégica dentro das empresas, não é mesmo? Até porque a gente está falando aí de reduzir em 70% as tarefas repetitivas, né? Então, eu queria que vocês explorassem também um pouco disso. Como que isso impacta ali na hora da transformação mesmo, na hora de falar de cultura, na hora de falar de estratégia, criar todos esses processos, inclusive, né? Legal, acho que essa entrega, né, da mudança da cultura é algo que já se tornou inevitável, assim. Inteligência artificial, ela, principalmente, né, recentemente, dos últimos 2, 3 anos para cá, ela entrou dentro do ambiente cultural, empresarial, de uma maneira muito natural já. Hoje é muito comum uma pessoa, quando ela tem uma dúvida, uma coisa, ela fazer uma pesquisa num chat GPT, num LLM da vida, aí, que seja algum outro fornecedor. E essa interação cada vez mais natural muda a maneira como as pessoas entendem software, como as pessoas entendem sistemas. E, consequentemente, os sistemas precisam se adaptar a isso para entregar esse tipo de interação de uma maneira mais natural. Então, acho que essa palavra, né, que é a mudança cultural, acho que ela faz muito sentido aqui, porque exatamente, as pessoas estão se habituando a usar sistemas de maneira diferente. Talvez a gente chegue em um ponto em que a interação natural seja essa, seja você usando conversa, você usando chatbots para interagir com os sistemas. E os sistemas de gestão precisam se adaptar a isso também. Eles estão no dia a dia, eles são parte de... Tem pessoas que usam mais o sistema de gestão do que qualquer outro sistema, né? Seja uma rede social, alguma coisa do tipo, porque ela está 8 horas do dia dela ali no trabalho. Então, acho que é essencial a gente conseguir acompanhar essa mudança. Rodrigo, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem pesquisas até dentro da IBM de que as empresas que adotam mais rapidamente questões de agentes de AI e inteligência artificial são quem estão sendo mais líderes nos seus segmentos de mercado. Exatamente pelo que o José comentou, ou seja, você leva eficiência, você leva acuracidade e libera, muitas vezes, o profissional
para tomada de decisões mais estratégicas e livrando ele de uma carga operacional que muitas vezes ocupava grande parte do seu tempo, né? E o curioso é de que isso acaba exercendo essa mudança cultural. Eu queria colocar 2 aspectos aqui. Em um primeiro momento, a gente podia até imaginar que existiria uma resistência cultural à mudança. Só que o interessante aqui é que hoje, como o José comentou, a inteligência artificial está presente na vida de todos nós fora da empresa. Nós já estamos acostumados a usar isso. O que era curioso é porque na hora que eu entrava na minha empresa, eu não tinha esse mesmo tipo de correlação, relacionamento. Eu ficava com um modelo muito mais burocrático. Então, não existe uma reação e sim uma adesão na nossa situação muito mais interessante e voluntária, porque você libera as pessoas, os colaboradores da atividade operacional e deixa ele em uma visão mais estratégica para tomar de decisão. Agora, eu queria ressaltar um segundo ponto que eu acho extremamente importante, e eu dou parabéns aqui à Senior, que no momento que você incorpora toda essa fábrica de agentes AI nos módulos do sistema de gestão, especialmente no HCM, a gente não está levando para as empresas apenas IA dentro de um ERP Senior. A gente está indo além disso, porque todas as empresas hoje, nos seus conselhos e nas suas direções, sabem que tem que passar por um processo de transformação e, para serem competitivas, tem que adotar IA. Então, não é incomum você ver dentro das empresas assim, qual é a minha jornada de adoção de IA. E aí, quando você fala, como o José comentou bem, para muitas pessoas dentro de uma empresa, o dia a dia dele é dentro do sistema de gestão, e o sistema de gestão já está levando a IA para dentro da empresa, você está abreviando essa jornada e deixando com que as empresas foquem só no diferencial, e no que é o tradicional do ERP, ele automaticamente já está incorporando IA. Então, esse movimento da Senior, com a nossa colaboração, está extremamente estratégico, você está acelerando que os clientes Senior façam uma adoção mais rápida de IA e tirar os proveitos disso. Bom, eu vou aproveitar aqui para fazer agora uma pergunta bem direcionada para o Tunis e uma outra para vocês dois, pessoal. Tunis, você imaginava que a gente já estaria nesse patamar com inteligência artificial hoje em dia? Essa é uma pergunta, inclusive, que a gente já fez para outros convidados em outros episódios, quando a gente já falou de inteligência artificial. E a pergunta que eu faço para os dois é em relação aos ganhos bilionários que a IBM fala, quando a gente trata justamente de produtividade com o uso de agentes de IA. Como é que vocês analisam esse potencial aplicado justamente ao RH brasileiro? Posso começar? Eu acho que a primeira pergunta foi se a gente já imaginava que estaríamos nesse patamar de adoção. Nós acreditamos que sim. Essa curva de adoção ela é exponencial e sem retorno. Como eu falei, nós, como cidadãos, estamos vivenciando isso no nosso dia a dia fora da empresa. O que era mais raro é que, quando eu entrava na empresa, eu não tinha essa experiência. Então, no momento que isso é disponibilizado dentro da empresa, a adoção está sendo natural e barreiras de mudança cultural, elas praticamente não existem, porque você está levando benefícios para a corporação e para o indivíduo, colaborador dentro da empresa. E o interessante é de que a gente vai chegar em um momento que está bem próximo de cada vez você ter mais esses agentes de IA, digamos assim, empoderados, como o José comentou, cada vez mais específicos e fazendo tarefas de forma mais eficiente, liberando o colaborador para uma tomada de decisão em ações mais estratégicas, que, do ponto de vista do colaborador, ele se sente muito mais até gratificado ou reconhecido por isso. Eu não me surpreendo com o estágio que a gente está hoje, mas eu ainda comento que é o seguinte, ainda tem muito mais por vir, muito mais no curto prazo. Isso vai transformar muito mais. Já existem discussões fora do Brasil de como é que eu vou tratar o colaborador que não é uma pessoa física, o colaborador que é um agente, porque ele vai estar chegando, assumindo já 100% de algumas funções que antes eram executadas por um colaborador físico, né? Isso aí é um processo de transformação. Legal, eu acho que é exatamente isso que a Senior enxerga também com relação, né, a como que a IA e esses agentes vêm para colaborar no dia a dia. É exatamente isso. Não é substituir pessoas, não é fazer trocas de cargos e coisas do tipo, mas sim ser esse agente agregador
que vai ajudar a pessoa a ter mais produtividade, focar em coisas que realmente trazem um valor mais concreto no fim do dia. E como que a gente faz isso, né? É mirando principalmente naquelas tarefas repetitivas, tarefas que é complexo do cara ficar fazendo no dia a dia e que a gente consegue trazer para dentro essa automação, essa agilidade com o IA, e acho que é aí que quando a gente faz a regrinha de 3 ali, de horas, né, economizadas com o quanto coisa, realmente mostra que o valor da inteligência artificial, o valor dos agentes chega nesse patamar bilionário, milionário, porque realmente tu ganha uma escala muito grande, porque de pequenas tarefinhas repetitivas que tu vai automatizando aqui e ali, no final, quando tu soma esse montante de horas dentro da tua empresa que você economizou, a gente chega em valores que realmente mostram que o investimento vale a pena e traz o retorno desejado. E aí, pegando um gancho aqui no que o José comentou, como é que a gente ganha isso em escala para chegar nesses valores que são relevantes e impactantes? Quando você fala de uma organização, esses valores estão representados em diversas áreas, né? Então, esses valores estão representados na área de HCM, né, de RH, de gestão de pessoas, na área de compras, na área de tecnologia, com toda uma parte de service desk, na área de supply chain, na área de vendas. Então, essa escala que o José comentou, ela não fica limitada à área de gestão de RH. Se você tem uma SARA HCM performando, você, entre aspas, me permite aqui a colocar um comentário, você gera aquele ciúme organizacional, para assim, se eu tenho isso aqui para a gestão de pessoas, por que eu não posso ter na área de compras? Por que eu não posso ter na área de jurídico? E pode. E aí, cada vez mais, a ideia da nossa colaboração é a gente ampliar isso para levar esses benefícios para cada uma das áreas das organizações. E aí eu volto naquele ponto inicial. Consequentemente, um usuário, um cliente sênior, ele vai estar avançando rapidamente em uma jornada de adoção de AI, simplesmente usando o próprio ERP e o sênior que ele está utilizando. Bom, uma preocupação legítima quando a gente fala de IA é justamente sobre segurança e privacidade. Mas a reputação tanto da IBM quanto da Sênior mostram que esse caminho é seguro, né? O que a gente pode passar para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo agora em relação justamente à governança? Como é que a gente garante governança dentro das normas da LGPD, inclusive, né? E confiança nas respostas da Sara? Legal. Aqui na Sênior, realmente, essa sempre foi, desde o início do desenvolvimento, uma das grandes preocupações que a gente tem. E como a gente resolve isso o agente, ele usa ferramentas desenvolvidas pela gente. E é nessas ferramentas que a gente implementa todos os níveis de seguranças, hierarquias e coisas do tipo. Então, quem faz a gestão do acesso ao dado não é a inteligência artificial, não é o modelo de LLM. É realmente os nossos sistemas, os sistemas de abrangência, toda a parte de segurança que a gente aplica aqui. Isso é falando de dados, mas ainda falando até mesmo sobre segurança de respostas e tom das respostas, a gente tem toda uma frente de desenvolvimento de guardrails aqui, que são moderação de respostas de inteligência artificial, para garantir que elas estão de acordo com o que a Sênior pensa, para garantir que elas aderem à cultura da empresa. Então, a gente tem um desenvolvimento muito extensivo em cima dessas frentes. A segmentação de dados e acessos e, principalmente, esses guardrails da inteligência artificial. Como o José comentou, aliás, como você, Rodrigo, comentou, né, a preocupação tanto da Sênior como da IBM é uma questão até reputacional de garantia de segurança para todos os seus clientes, né? A IBM, como uma empresa centenária, inclusive no Brasil, não teria chego aqui se a gente não tivesse preocupado disso como essência dentro do nosso DNA. E aí a gente fala não só de LGPD, né, mas a gente está olhando, no momento que a gente constrói os modelos de IA e a orquestração de IA, mesmo que o agente de IA não seja da IBM, como é que a gente consegue dar não só uma questão de privacidade de dados, mas respeitando a lei 2338, que se inspirou no modelo europeu, como é que eu levo uma explicabilidade da tomada de decisão de um agente de IA? Isso, pela lei, a gente tem que provar isso. Se a gente está falando de gestão de talentos, gestão de RH, mas se eu tivesse, por exemplo, numa indústria financeira, uma tomada, uma cessão de crédito,
Se o Tunis foi negado e o José foi cedido o crédito, eu tenho o direito a perguntar por que foi negado, qual foi o critério que foi utilizado. Eu tenho que ter essa explicabilidade. Então, toda a nossa área, dentro da área de orquestração, de governança de dados de IA, a gente se preocupa como é que eu consigo explicar uma tomada de decisão, como é que eu consigo garantir que dados sensíveis não sejam compartilhados. Isso é um pouco diferente só de LGPD, porque quando é LGPD eu estou em uma tela de um sistema, é mais simples eu controlar, tenho ou não tenho acesso. No momento que eu faço perguntas abertas, e dependendo de como for a minha criatividade, em perguntas abertas eu posso começar a inferir que o agente me consiga liberar dados sensíveis, tem toda uma proteção de se esses dados sensíveis estão sendo tocados para prover informações, tá? E até fazer testes de esforço em cima dos agentes de IA e da orquestração de IA sobre coisas que são, por exemplo, discriminatórias, behaviors, de que podem estar sendo colocadas, e isso não condiz com a prática e a cultura da senha, do cliente e da própria IBM. Então, todo esse mecanismo, digamos assim, está por trás para levar essa segurança tanto para a Sênior, para os clientes da Sênior e, bottom line, lá para o colaborador que está sendo esse cliente final dentro da solução. Legal, agora eu vou ter que pegar uma colinha, porque eu tenho aqui alguns números que eu acho que é importante para o pessoal que está nos ouvindo agora. O HCM da Sênior é utilizado por mais de 5 mil empresas, que juntas empregam mais de 11 milhões de pessoas. Dá para a gente dizer que esses agentes de IA servem como um assistente virtual para cada um desses colaboradores? Por meio dessa tecnologia, como é que é possível escalar a Sara para um universo gigantesco de pessoas? Sim, acho que aqui dentro, né, o principal desafio é a gente conseguir trazer todas essas múltiplos sistemas da Sênior, né? A Sênior, ela é um ecossistema muito complexo, então boa parte desse desafio é a gente conseguir trazer todo mundo para essa nova tecnologia, se adequando aos novos padrões, e isso passa lá desde a gestão do dado, como que eu tenho esse dado disponível de uma maneira segura e fácil de se acessar, também a liberação desses recursos para cada vez mais módulos e sistemas. Então, se num primeiro momento eu vou ter lá o agente de férias, eu vou ter o agente de ponto, daqui a pouco eu vou ter o agente de gestão de desempenho, e esse desenvolvimento desse ecossistema, cada vez mais ele vai abraçando mais pessoas, e cada vez mais pessoas, clientes da Sênior são impactadas, nossos usuários são impactados lá no final. Como o José comentou, esse ecossistema, ele tende a você não ter limites, ou o céu é o limite, né, como o pessoal comenta, né? Então, no momento que eu tenho um crescimento, digamos, horizontal de novos agentes, a gente está falando de agentes que estão tocando funções, que estão tocando dados, e toda uma camada de você exponenciar e garantir de que o acesso a esse dado seja fácil para conseguir garantir performance e adoção em grandes volumes, tá? Uma das características que permite isso, essa escalabilidade rápida, é a adoção desses processos na tecnologia de nuvem, que permite você estar escalando rapidamente e em qualquer local, né? E hoje, por exemplo, a maior parte dos clientes Sênior estão no Brasil, é importante que esses dados estejam no Brasil, está performando no Brasil, mas, por exemplo, no caso da IBM, a gente implementou isso em diversos países, em diversos continentes, em diversos idiomas diferentes. Então, orquestrar não só o agente, mas o agente que é mais eficiente, com um dado que está eventualmente até em um ambiente híbrido em mais de uma região, faz parte dessa orquestração para garantir, Rodrigo, exatamente o que você falou, a performance na ponta para o usuário final do cliente sênior, que é a bottom line que vai estar colocando a mão na massa, né? Não só os clientes que a IBM já implementou, mas a própria IBM como empresa, ela já é um exemplo dessa garantia de suporte a esses altos volumes, seja de um módulo, como o José comentou, ou pervasivo dentro de toda a empresa. Adicionalmente, só queria colocar um ponto aqui que o José comentou, é de que agentes, eles são mutáveis ao longo do tempo. O José comentou da fábrica de agentes, que eu acho bastante interessante,
dentro da Sênior. Isso significa que o agente que está atendendo o Tunes e o Rodrigo hoje para marcação de férias, ele pode ser um outro daqui a 2 semanas. Isso é transparente para mim, porque eu continuo conversando ele da mesma forma. E aí está a beleza do modelo. E, inclusive, dá a Sênior a capacidade de não fazer, digamos assim, a dependência de um único modelo de agente. Ela pode estar com um fornecedor 1 para um agente, fornecedor 2 para o agente, e o orquestrador está conseguindo gerenciar tudo isso. Não só pela qualidade do agente ou até pela performance do agente. Então, pode chegar um momento que eu tenho 2 agentes para fazer a mesma função. Se for no Brasil, é dessa forma. Se for nos Estados Unidos, é de outra forma, por características e performance. E aí está, digamos, a beleza do modelo de ganhar sempre escala. Isso, o volume de pessoas, o volume de agentes não é mais uma questão restritiva. Sim, acho que a boa parte da proposta da fábrica de agentes permeia exatamente por isso. Cada agente, ele é individual. Eu posso rodar um agente dentro do ecossistema X usando o fornecedor de LLM Y, e esse mesmo agente consegue conversar com outro agente que rode em outro fornecedor de outra maneira, com outro modelo. E isso ganha uma pluralidade na hora de resolver os problemas muito legal. E boa parte da proposta da nossa fábrica de agentes dentro da Sênior é fornecer para os nossos times de produto essa pluralidade. A gente é agnóstico à tecnologia e fornecedor. Então, independente de qual é o modelo, independente de qual é o fornecedor, a gente incorpora isso para dentro da fábrica de agentes e o que for melhor para resolver aquele problema, a gente usa. E até pontuando, né, bacana sobre a questão sobre Brasil e tudo mais, neste mês de agosto agora a gente fez a apresentação na Colômbia, né? Então os agentes da Nova Soft na Colômbia já estão usando a nossa fábrica de agentes aqui da Sênior. Então foi uma entrega muito legal e mostra essa capacidade de, né, eu gosto dessa palavra ecossistema, porque acho que ele representa exatamente o que são esse ecossistema de agentes muito diverso e resolvendo problemas dos mais diversos possíveis, e quando tu olha para ele como um todo, é algo que entrega um valor gigantesco, assim. José, eu não sabia dessa novidade da Colômbia. Parabéns, hein? É um grande desafio conseguir fazer isso em escala multi-country, né? E a gente sabe muito bem disso como uma empresa global. Eu gosto muito do teu tema do ecossistema, e se eu puder adicionar só um ponto aqui, que é uma curiosidade, o nosso orquestrador, que é o orquestrador que a gente está usando aí na SAR HCM, é o Watson Orchestrate. E ele foi concebido exatamente disso, para ele poder estar usando um agente da IBM, um agente não IBM, para conseguir orquestrar tudo isso. É o que leva melhor fluidez e performance para o cliente. Mas isso não é da boca para fora, porque é muito fácil falar assim, eu orquestro qualquer coisa. A questão é a gente provar isso na prática. E a gente teve um fato relevante no primeiro semestre. Acho que todo mundo aqui acompanhou o que foi a turbulência quando foi lançado lá o DeepSeek, né? Que abalou o mercado financeiro em uma sexta-feira, uma empresa que valia trilhões deixou de valer na segunda-feira, simplesmente porque tinham modelos mais eficientes, ou supostamente mais eficientes, a um custo muito melhor, né? 24 horas depois que foi anunciado o DeepSeek, usuários do Watson Orchestrate, de clientes do Orchestrate, podiam, por dentro do Watson Orchestrate, usar o DeepSeek. Isso é a característica de que você pode estar com um espaço de tempo de 24 horas, está usando a melhor tecnologia do mundo e disponibilizando para o cliente sênior na ponta. Perfeito, muito, muito legal poder ouvir vocês sobre tudo isso. E agora a gente já está chegando no final do nosso bate-papo. Eu falei até que a gente precisa criar uma vinhetinha aqui para esse momento, porque eu queria exercitar a bola de cristal de vocês. Os próximos 5, 10 anos, o que a gente vai estar falando aqui sobre agentes de IA? Como é que eles vão se transformar ao longo desse período? Tem alguma coisa que vocês já vislumbram nesse momento ou não? Eu acho que o principal que eu vejo, assim, para o curto e médio prazo, é essa adoção cada vez mais presente do conceito de agente, e a longo prazo, eu acho que vão começar a surgir sistemas que eles são pensados primeiro como agentes, né, como focado para interações via agentes, e aqui, né, a gente até pode fugir um pouco da interação chatbot, que foi o nosso foco hoje aqui, mas agentes podem trabalhar mesmo sem a interação chatbot ali mesmo, eles podem ser disparados por processos, por detecção de alguma alteração em alguma coisa nesse sentido. Então, o conceito de agente, ele até
transbordam bastante esse conceito do chatbot. Então, acho que a longo prazo, essa adoção cada vez mais presente, as pessoas começando a ver sistemas de uma maneira diferente. Hoje, a gente já vê isso, né? Essa interação humano-máquina, a gente fugiu daquela intenção de clicar botãozinho e começa a conversar, cada vez mais presentes assistentes de vozes, coisas desse tipo, detecção de imagens. Hoje, eu quero saber alguma coisa, às vezes eu posso bater uma foto e um agente já pode me responder sobre aquilo, né? Uma inteligência artificial. Então, acho que essa mudança de paradigma de como a gente vê sistemas, e isso reflete claramente nos sistemas de gestão, é o caminho que nós temos tomando, assim, sabe? Rodrigo, falar de 5, 10 anos parece uma eternidade hoje em dia, né? A gente está difícil de adivinhar, supor o que vai vir em 6 meses. Mas eu corroboro com o José e passando algumas experiências do que a gente tem visto, tá? Num curto prazo, cada vez o uso maior de agentes como um advisor, um assessor de tomada de decisão do humano, tirando toda a parte operacional e auxiliando ele na tomada de decisão. A gente já está, inclusive aqui no Brasil, com casos onde eu tenho agentes assumindo agentes como um colaborador, então eu tenho uma função que passa a ser feita 100% por um agente, e aí existem até questões, né? Porque se você olha uma LGPD, fala assim, qual foi a pessoa que fez esse acesso? Pessoa ou sistema? Porque agora tem um agente que acessa. E aí você começa a entrar em outros âmbitos. Mas a gente já tem casos aqui que eu tenho agente conversando com agente. Tá, ok? No momento que isso começa a ganhar escala, a gente começa a ver, cara, que eu tenho um agente falando com agente. E eu já estou com casos em que a gente está falando de agente falando com agente de empresas diferentes. Então, eu posso ter uma empresa que é um cliente da Senior usando um módulo talvez do HCM ou módulo de compras ou de supply chain, que tem um agente que está conversando e trocando informações e tomando decisões com um agente sênior ou não de um cliente ou de um fornecedor da Senior. E aí, como o José falou, isso aí começa a dar um volume de mudança, não mudança cultural, e sim de transformação digital em essência dos modelos de negócio que as empresas vão estar fazendo entre elas, tá ok? Já tem empresas começando a falar assim, tá legal, se eu tenho um agente falando com um agente, como é que eu monetizo isso? Eu vou monetizar o agente? Eu vou monetizar a mercadoria? Então, isso começa, eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma discussão de agentes falando com agentes, como é que vai ser essa relação entre empresas e não intra-empresas, e talvez a gente uma questão assim, como é que eu vou estar monetizando agentes? E aí eu acho que é uma discussão que a gente aí vai ter para o futuro. Tá? Eu acho que o mais importante aqui como o José comentou, é que independente dessa discussão que a gente vai ter no futuro, tecnologicamente a gente está preparado para fazer isso agora. Maravilha, gente. Bom, quero dizer para vocês que nós estamos chegando ao final deste episódio, foi o último desta temporada. Quero aproveitar para agradecer os nossos convidados deste episódio. Tunis, foi um prazer conversar contigo. Obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, José, aí pelo convite. Foi um prazer poder aqui colaborar e aprender juntos, né? Sempre quando a gente está em uma discussão, a gente sempre aprende cada vez mais um pouco. Conte conosco, conte com a IBM e essa parceria vai ser uma parceria de sucesso IBM-Senior. Muito obrigado. Perfeito, José. Obrigado também pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelos insights que você trouxe aqui pra gente. Legal, agradeço aí o convite novamente. Quem tiver alguma interação, alguma coisa, desejar fazer alguma pergunta, fica à vontade para procurar no LinkedIn, José Henrique Luckmann, @Zé Luckmann. Fique à vontade de entrar em contato. A gente gosta muito de compartilhar aqui da Senior o que a gente está desenvolvendo, onde a gente está indo. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Deixa eu aproveitar, Tunis, tem algum contato que você queira deixar também para o pessoal que está nos acompanhando agora? Obrigado, Rodrigo. O meu contato também eu vou compartilhar aqui, é o do LinkedIn. Carlos Tunis, tudo junto, como se fala, né? Carlos, T-U-N-E-S. A gente acessa no LinkedIn. Periodicamente a gente está publicando novidades e é um prazer estar colaborando com todos. E eu aproveito para dizer para você que além deste episódio tem outras 17 conversas exclusivas no canal do YouTube e do Spotify da Senior. Aproveita para conferir lá. Inclusive no descritivo deste episódio você pode entender melhor como os agentes de IA estão atuando num exemplo prático com uma das maiores fabricantes de portas do Brasil. Acessa lá, confere e depois conta pra gente o que você achou. A gente se fala, até a próxima. Tchau! Você ouviu É Mais Que Tech,
um podcast da Senior Sistemas.